ter revelado a alguém, revelado a um sonho, mas foi necessário que José passasse por esse silêncio dolorido. No passado de Jacó, quando era só ele e seu irmão Esaú, Jacó fez o quê? Mentiu para o seu pai para pegar a primogenitude do seu irmão. Não foi assim? Foi uma mentira, não foi? E o que aconteceu com Jacó quando venderam seus irmãos? Seus irmãos mentiram, não é verdade? Jacó conhecia já experiências de Deus, a mão de Deus sobre o seu rebanho, né? A fartura. Deus falava com Jacó. Jacó tinha essa experiência de Deus, como nós também. Nós também não temos só o lado ruim, nós temos uma experiência com Deus. Mas o que tinha acontecido no passado com Jacó? Uma mentira. A semente plantada. Aconteceu com Jacó uma outra mentira. E aí vem esse processo, né? Jacó já tinha recebido e tinha visto a experiência de Deus, estava tudo certo. Mas quem disse para nós que a nossa vida está tudo certa, né? Às vezes está tão bom, vamos ficar assim mesmo, está tudo certo, não precisa Deus mexer em nada. E às vezes a gente acha que não precisa mesmo de um moldado, né? Um mexe aqui, mexe ali, tá bom assim. O que aconteceu com Moisés? Moisés foi criada pela sua mãe, por outra mulher, que não foi a sua mãe. Moisés teve também duas formações. Não foi criada pela sua mãe, por uma outra mulher, e também cometeu um homicídio, matou uma pessoa. Mas até então ninguém sabia. Ninguém sabia. Ele pensava que estava escondido. Quando ele soube que alguém sabia, ele fugiu. Não é assim a história? Quem conhece a história não é assim? Ele fugiu. E aí duraram muito tempo no Egito. Moisés, né? Andava aqui, andava ali, no deserto, longos anos. E o que aconteceu com Moisés depois? O que o Senhor fez durante todo esse silêncio que Moisés passou? Acredito eu que quando uma pessoa faz isso, né? Momentos tristes, né? Por que aconteceu aquilo? Como é que Deus vai olhar para ele assim? Quantas culpas esse homem levou sobre os ombros? E mesmo assim, quem foi Moisés na história da Bíblia? Ele conduziu um povo. A fé de Moisés a ponto de bater o cajado na beira da água e o mar se abrir para um longo povo passar, uma multidão passar. Isso é fé? Isso é uma fé muito grande. Um homem maduro, ele reconheceu isso. Foi necessário esse silêncio de Deus para que Moisés reconhecesse quem ele era. Um homem capaz, um homem seguro, perdoado, que ele podia se perdoar por aquilo que cometeu. Talvez, né, não aconteceu isso comigo, mas o silêncio que eu vou falar de mim é diferente, mas eu experimentei isso. Jacó e Moisés tiveram esse privilégio, essas reservas de Deus, essas surpresas de Deus. Era necessário isso, porque eles podiam escolher dois caminhos, né? Se rebelado, ficar rebelde, mas eles escolheram esse caminho. É difícil, não é verdade? Quando temos uma situação em casa, ou no trabalho, ou seja, onde quer que seja, e procurar o lado melhor. Tem um salmo, e esse salmo que foi falado hoje, na verdade é muito importante nós termos ou uma palavra ou um salmo que a gente possa se segurar. Esse salmo 26, o salmo 138, né? O salmo 126, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?
Como é que é o Salmo 138? O Senhor sabe para onde eu vou, quando eu me sento, quando eu me levanto. O Senhor sabe tudo de mim. Então, por que foram tão semelhantes esses homens, onde eu me encontrei, né, na situação em que eu estava, do silêncio que nos forma, do silêncio que me formou? Quando eu descobri que ia ser avó, eu descobri que estava grávida. Mas antes disso tudo acontecer, estava tudo certo na minha casa. A família perfeita, planos, quem não faz planos, né? Fazíamos planos. Um filho prestes a se formar na Marinha Mercante. Eu e o pai, né, do Raul, desse filho, a gente lutou muito e a gente fazia planos, os três, a família. E quando veio a notícia que eu ia ser avó, assim, do nada, você vai ser avó. E aquele susto não foi o bastante, eu também descobri que ia ser grávida. Mas, poxa, meu Deus, se eu estava aqui fazendo plano, só tinha mais uma, que é a Rebeca, para cuidar. Aí vem uma neta, um filho, e a mãe da minha neta, que só tinha 15 anos, uma outra criança. E o teto caiu na minha cabeça. Quando eu lembrei da história de Moisés, que eu achei semelhante, porque Moisés, quando cometeu o crime, ele só fugiu para o Egito, porque até então ninguém sabia, só ele achava isso, ele queria esconder. E eu também fiz a mesma coisa. Eu também queria esconder isso, que não ia ser avó. Quantas vezes eu passei pelaquela porta, vindo para o grupo de oração, pensando que ninguém sabia, e estava tudo certo. Mas alguém sabia. E aquilo, meu Deus, veio a vergonha de sair de casa. A família que era tudo certinha, o que virou, né? Aí foram muito. O filho que era obediente começou a ficar desobediente. Tudo que eu falava, nada dava certo. E o Senhor não me falava nada. E aí eu comecei a gritar mesmo, a falar alto com o Senhor. Por que de tudo aquilo? Por que de tudo aquilo? Nós sabemos que hoje está muito difícil, né, para ter uma família. E de repente vem 3 de uma vez. Oh, glória! E aí eu comecei a falar com o Senhor, a brigar mesmo. Por que de tudo aquilo? Um irmão me ligou e conversou comigo no telefone e tal. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sentia, né? Eu sinto o Senhor perto de mim. Naquela situação toda, eu sentia o Senhor, mas Ele não me falava nada. E aquilo que me tirava, que ficava um desespero, porque Ele não falava nada. E eu tinha que tomar uma decisão, tomar um rumo, pelo menos. Que rumo tomar? Se aquele filho, o Raul, não me desobedecia, tudo que eu falava, nada dava certo. E foi aí que, de tanto... Quando você... Tem um ditado assim, quanto mais... dou murro em ponta de faca, nada dá certo. Não é assim o ditado? Nada dá certo quanto mais... Tem um ditado assim, quando você mais luta, parece que a onda vem contra você, né? E aí vem o cansaço. Eu dizia para minha irmã, eu estou cansada. Eu estou cansada. Além do cansaço físico, é claro que o barrigão, né? A barriga crescendo, trabalhando. Mas aquele cansaço era mais espiritual. E aí eu vou mudar de estratégia. Eu falo e o garoto não me ouve. Vou mudar a situação. Eu não vou falar nada. Vou ficar em silêncio. Aí fiquei. Não falei mais nada.
Nessa época ele ainda não tinha se formado, era o final de dezembro. Aconteceu no meio do ano essa gravidez e o Raul ia se formar em dezembro. Eu não quero mais saber de formatura. Se a senhora quiser, vai lá dar baixa lá no colégio onde ele ficava, lá no Seaga, na Avenida Brasil. E acabou, eu tenho que trabalhar. E aí vinha o choro, né, de tudo que nós lutamos. Era como se estivesse tudo indo de água abaixo. Meu Deus. Quando ele pediu: mãe, eu preciso trazer minha namorada para casa. E agora? Preciso trazer minha namorada para casa, né? E agora como é que eu vou acolher? Todo mundo vai ver. Isso fazia Isso agora não, tá, gente? Mas antes, isso era um peso para mim, né? O que os outros iam falar. Mas o importante era o que Deus queria com tudo aquilo. Mas para mim, era o que os outros iam falar. Engoli o orgulho, né? Até nisso o Senhor também trabalhou. Aquele orgulho ferido de não acontecer nada na minha família. Das rédeas está aqui na minha mão e de repente não tem mais nada, né? Que líder! Eu comecei a me culpar, né? Mas que mãe é essa? Né? Que mãe é essa? Onde fraquejou? Onde foi que eu fraquejei? E o Senhor também está aí, não me fala nada. Eu sei que o Senhor está aqui, mas não me fala nada. Passando os meses, né? E a barriga crescendo, fui fazer um retiro. Nesse retiro a pessoa não me conhecia, era um retiro fechado. Quando ela orou por mim, ela dizia assim: o Senhor manda te falar, olha minha filha, eu sei que você é capaz, eu sei que você aguenta, eu sei que você pode, mas deixa eu fazer do meu jeito. Na hora tudo bem, fiquei emocionada, né? Mas, e no caminho, meu Deus, o Senhor quer falar alguma coisa? Como é importante se deixar ser transformada pelo Senhor, em vez de estar ligando para o que o outro pensa, para o que o outro vai falar, deixar ser moldado por Deus, deixar ser amado, porque quando eu entendi que quanto mais aquilo acontecer, mais eu tinha que amar aquele casal com aquela criança no ventre. Demorou um tempinho, né, para aquela ficha cair, porque falando de uma líder, né, aqui quem é mãe, que é pai, até mesmo jovem, como é importante a sua liderança em casa. É claro, né, meu esposo é muito importante, é importante sim o que ele fala, mas a esposa, quando não tem aquela compreensão às vezes do esposo, a esposa toma as rédeas, né, de liderança, porque se eu estou aqui, é aqui que o Senhor me chamou, mas lá em casa está o Francisco com o Benjamin. De qualquer forma, ele muito compreensível, para eu estar aqui, ele concordou, está em casa. Ele está ajudando também, de qualquer forma. Mas às vezes não acontece assim. Tem às vezes aquele homem que não entende, como às vezes o meu nunca entendeu. Foram muitas palavras doloridas durante esse tempo. Hoje eu converso e ele partilha comigo as palavras também que eu feri, né? Porque eu achava, olha, o outro fulano ali é melhor do que você. Ele não fazia isso, né? Eu dizia, olha, o outro não faz isso. Mas ele é que eu tinha que olhar para ele, a importância que ele é em casa hoje, e não olhar para o outro, né?
Quantas vezes Moisés, na sua caminhada, levando aquele povo, intercedeu com tanta gente murmurando. Não é assim que está na palavra? As pessoas murmuravam e ele intercedia por aquele povo. Quantas dores Jacó passou esperando uma notícia do seu filho, mas foi necessário que Jacó passasse por isso para que ele fosse curado lá atrás, né? Na situação de mentira que aconteceu com ele. A formação da sua maturidade. Moisés, nas suas inseguranças, nas suas incapacidades. Como eu me encontrei assim, insegura, para estar aqui hoje. Quantas pessoas subiam aqui assim, aquele homem que fala bem. Eu vou chegar ali e falar alguma coisa? Vou ficar por aqui, me conformando com tão pouco. E vindo ao grupo de oração, uma mulher orando. Por que isso aconteceu? Se estava ali orando, rezando o texto todo dia, indo à missa, mas tudo isso foi necessário porque eu tinha um sentimento de, não vou dizer de autoridade, né, em casa, imagina, mas o que eu falasse em casa era o que estava certo, né? O que eu falasse em casa era o que estava certo. E como eu tinha tudo aqui na minha mão, como é que pode de uma hora para outra ser o contrário? Se eu que estava ali liderando, né? Então tudo isso o Senhor foi me moldando. A importância de deixar ser moldado, de deixar ser lapidada, de deixar olhar para dentro de mim. É muito importante olharmos para dentro de nós. Quantas palavras eu procurei que alguém falasse. Muitas vezes em nossa vida nós não vamos achar alguém que fale a não ser o Senhor. Se não aconteceu isso na sua vida, de algo que te incomode, de ficar naquela tá tudo certo, né, tá tudo bem, vai acontecer, pode esperar. E tomar a Deus, né? Eu louvo e agradeço a Deus que isso aconteça, porque é para incomodar mesmo. Porque enquanto não incomoda, a gente fica, né, naquela vidinha mais ou menos que a gente acha que está tudo certo, que está tudo bom. Quando eu saía de casa, que eu ia para o trabalho, eu pedia, meu Deus, tomara Deus que tenha um trânsito insuportável para demorar eu chegar em casa, porque eu não queria encarar a realidade, né? Eu queria me esconder de tudo aquilo. Se eu não morasse no parque da cidade, se eu morasse para o lado de repente da Baixada, né, bem lá escondido, ninguém ia saber disso e o negócio ia lá, né? Ia só... Eu vim aqui, ninguém ia saber mesmo. Mas glória a Deus que isso aconteceu, olhando, né, com o olhar de Deus. Porque hoje, eu que não queria aceitar a minha neta, que não queria aceitar também, na verdade não é bem aceitar o Benjamin, né? Aquele filho que estava no meu ventre. Não conseguia aceitar. Avó? Ser avó, não aceitava aquilo, né? Mas como Deus, como foi importante esse silêncio, mesmo que ainda brigando com o Senhor, não saía às vezes muita coisa na oração, mas o salmo que me sustentou durante todo esse tempo, né? O Salmo 126, perdão, 138 e o Salmo 26, como me sustentaram esse salmo durante os 9 meses, né? Que o Raul e a namorada estiveram lá em casa. Às vezes eu me acordava, eu não conseguia rezar não, mas a música
né, brotava do coração. Eu senti uma dificuldade muito grande de assumir isso. Depois eu percebi que fica mais fácil, se aquela situação estava ali, era mais fácil eu assumir do que simplesmente esconder. Aí uma outra experiência de assumir isso para mim. Eu vou assumir. Hoje eu consigo orar pelos meus netos, a minha neta e o Joaquim que está no ventre. Sinto um amor muito grande dessas crianças, da minha responsabilidade de uma formação para eles, porque o material é muito importante, mas o mais importante, e a gente sabe disso, hoje em dia está difícil, né? Da gente criar um filho, de formar, né, na fé, está muito difícil. É muita oração mesmo, é muito Deus e Nossa Senhora. São 8h30, vai parar que horas? Tá. Tem a história, né, do Benjamin. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Quando eu chegava em casa, eu estou falando aqui, gente, mas a importância, né, do amor, que é de assumir aquela situação com amor. E sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. E de se deixar ser transformada por Deus. A gente pede isso na música, a gente pede na oração, mas quando acontece, vamos ver, né? Vamos agora fazer uma prova. O Senhor faz isso às vezes, permite. Vamos fazer uma prova, igual faculdade, que se estuda, e aí tem que se fazer uma prova para ver se passou, né? A importância de falar, né, com o coração e com a alma. O Benjamin crescendo, e eu não sentia nem vontade de falar com ele, né? E olha que uma mulher de vindo aqui de missa diária, né? Mas eu dizia assim: Nossa Senhora, salva essa criança, porque é contra a minha natureza. Não estou conseguindo falar com ela. Salva ela, não deixa que ela escute toda a situação, né? Palavras doloridas, acusações. Não deixe que ela escute isso. Salva essa criança. Benjamin ainda não tinha nome, né? Eu só dizia criança. Não tinha nome. E aí, quando eu acordava de manhã, que eu abria os olhos, meu Deus, como eu queria que aquilo fosse um pesadelo, mas era realidade, né? E aí eu ia trabalhar e falava assim: Nossa Senhora, esse filho é todo teu. Eu só vou ser apenas uma mãe de leite para ele, uma babá para ele. Vou cuidar dele para a Senhora. E peça ao seu filho que dê um jeito de arrumar um nome, que eu também não sei que nome se dá. É engraçado, gente, que eu poderia ter escolhido um outro caminho, não é verdade? Aqueles planos que eu estava fazendo com o filho, não deu certo. Eu poderia ter escolhido, poxa, não era isso mesmo, ter se revoltado contra Deus, porque isso tem situações que acontecem em nossa família. Tem ou não tem? Tem. Eu poderia ter escolhido esse caminho, mas eu ia lá conversar com Nossa Senhora. E aí o Senhor deu o nome de Benjamin. Ela me disse o nome dele. O Senhor me disse no trabalho: o nome dele é Benjamin. Muito bem. Seca, sabe? Muito bem. E os padrinhos? A senhora também arrume o jeito dos padrinhos, que tem que batizar. Era assim. A senhora deu um jeito nos padrinhos. Passava e a barriga crescendo, quase 8 meses. E aí, bom, a senhora não arruma os padrinhos, tá bom, né? A criança vai nascer, pelo menos tem nome. E aí apareceu, quando eu cheguei em casa, o Francisco: olha, Leonete, eu acho que quem vai ser a madrinha X pessoa.
os padrinhos, X pessoas. E aí, antes de chegar, eu estava na missa, quando eu saí da missa, ele falou isso, mas uma pessoa na capela tinha me falado, olha, por que você não dá Benjamin para tal pessoa? Mas eu nem perguntei nada, sabe? Ela foi falando. Beleza, tem os padrinhos de vela. Mas está faltando mais uma de consagrar. E aí, essa de consagrar me presenteou com uma Nossa Senhora grávida, né? Uma delas. E a outra está aqui também, quando eu abracei, porque eu ficava observando. Ficar atenta nas situações, nas revelações. Às vezes o Senhor não fala, mas Ele revela. Não é verdade? Quando eu abracei uma outra madrinha, o Benjamin mexeu na barriga dela, né? Mexeu. E aí, assim, então essa daqui, né? Pronto, os padrinhos já estão arrumados. Beleza. E aí na hora de nascer não, eu já estava com quase 40 semanas. O Benjamin não dava assim sinais para nascer, né? Não sentia as dores. Eu que não queria ter um parto cesáreo, um parto normal, e no final das contas eu já queria um parto cesáreo, porque eu já não conseguia mais levar, né? Estava inchada. E aí eu quis até mentir, imagina, gente, na maternidade. Eu dizia para a médica, olha, eu moro num lugar de difícil acesso, eu não posso voltar para casa. Mas a médica já tinha feito todos os exames, tudo certo com o Benjamin, a minha pressão ótima. Eu já tinha ido em jejum mesmo, né, para fazer, pensando que ia fazer o parto cesáreo. Bebi água, para ver se dava um troço, né, baixava a pressão, alguma coisa, nada. Tá bom, voltei para casa. Quando foi isso na quinta-feira, sábado, não tem jeito, eu tenho que ter essa criança. E o Benjamin, isso antes de chegar o sábado, eu lembro, sexta-feira, uma irmã falou assim, a importância dos irmãos, como é importante, como é bom ter irmão. Uma irmã falou assim, me ligou, olha, Nete, eu estava no chuveiro e eu vi uma mulher embalando uma criança, dava para ver a perninha, o cabelinho, assim, pronto, então vão roubar a criança. Tem que ter alguém comigo que vão roubar. Aí ela falou assim, Nete, você não lembra que consagrou ele a Nossa Senhora? É verdade, a Nossa Senhora, né? Mas era muita coisa na cabeça, tinha hora, eu tinha que ter alguém do meu lado para me direcionar, né? No silêncio de Deus que estava sendo formado, né? A minha maturidade, a fé. Quando eu cheguei lá na maternidade, lá esperando o Benjamin querer nascer. O Francisco na sala comigo, foi aí que o Francisco, vou tomar um café, e trocou de lugar com a madrinha, que a madrinha tinha me levado, né? Quando a madrinha entra, a bolsa rompe. Estava só esperando a madrinha chegar para a bolsa romper. O Benjamin nasceu ainda enrolado no umbigo, né? Teve umas complicações ainda para respirar. Tive o Benjamin com 4,1 kg, 51 centímetros. Glória a Deus, meu Deus. Naquela situação toda, mas como foi importante para mim a formação nesse silêncio, de formar uma mulher madura, de entender que eu não faço nada sem Deus, que tudo está no controle de Deus, que lá na minha casa eu sou uma grande líder também junto com meu esposo, mas eu sou uma grande líder importante como você mulher, você jovem é uma grande líder em Deus, e que nada sem Deus fazemos. E a importância do assumir com amor. Não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha do filho que não é como você projetou,
da família que não é como você queria. Eu tive essa experiência e creio em Deus. A importância da mulher se ajoelhar, a importância da mulher rezar com confiança, uma fé carismática, como diz a renovação carismática, aquela fé de confiança, como foi Moisés. Alguém falou para Moisés: olha, bate lá o cajado, vai, que o mar vai se abrir. Ele confiou na voz de Deus, que aquilo ia dar certo, que aquele povo, que é aquela sua família, que é a minha família, vão passar a pé enxuto. E como eu e você, nós temos essa responsabilidade de levar almas, de levar essas almas, filhos, maridos, a quem quer que seja, para Deus. É uma responsabilidade muito grande. Por isso a nossa importância da entrega, né, da entrega total ao Senhor. Não importa o que os outros falem, o importante é entre você e Deus. É essa escola que eu e você precisamos ser formados. Eu e Deus. Eu quero agradecer muito aos irmãos também da comunidade, que foram um sustento muito grande. É um sustento, né? Quando a gente está para baixo precisando de algo. A importância de vir para o grupo de oração, entregue totalmente, sem reservas. A palavra não é bem delicada, vomita tudo que tem aqui para o Senhor, porque Ele sabe para onde você vai. Ele sonda os teus projetos, o teu coração. Ele sabe quando você se deita, quando você se levanta. Ele sabe de tudo, como diz o salmista. Amém, meus irmãos? Muito obrigada por essa noite de hoje. Hoje, com alegria, eu falo, né? Porque o Senhor fez uma cura em mim. Uma cura de maturidade na fé. Uma mulher renovada em Deus. Uma mulher que luta pela sua casa, pela sua família. Você, jovem, que tem um projeto, que tem sonhos, não deixa de lutar e nem se acomode. Não fique esperando as coisas acontecerem. E se está tudo muito calmo, observa, porque está algo errado. Porque tem que acontecer algo. E ame a sua família, ame a sua casa, ame seus filhos, ame seus netos, ame todos aqueles que precisarem de vocês, ame. Como Jacó, que passou por tudo isso, para que ele se reconhecesse quem ele era, como Moisés, que passou por um deserto 40 anos, para ele descobrir quem ele era. Eu passei por 9 meses para saber quem eu sou. Passei 9 meses, que é a gestação do Benjamim, para descobrir quem eu sou. Como é importante isso. Escolha Deus. Escolha ser um farol. Aonde quer que você vá, escolha ser um farol. Seja transparente, sejamos transparentes. Sejamos verdadeiros como o Senhor é verdadeiro conosco. Sejamos aqueles